Olá pessoal, vou ensinar vocês a pintar em uma tela em branco, assim como ensino em uma sala de aula. Você poderá criar uma paisagem sem cópia, tirando do seu próprio pensamento, da sua imaginação. Se você tem dificuldade em pintar, vou lhe ensinar tudo com explicações bem simples, durante o passo a passo, do começo ao fim. Anote os materiais e as misturas de cores. Tire suas dúvidas nos comentários. Não esqueça de compartilhar e de curtir. E quem ainda não se inscreveu, inscreva-se. Sou Filó Camargo, artista plástica, professora de artes plásticas e artesanato. Para quem irá assistir, boa aula! Vamos começar misturando branco de titânio com azul da Prússia e um pincel chato número 14 ou 16. Vamos dividir a tela com a linha do horizonte, dividindo o céu e a terra. Desenhe com o próprio pincel ou use um lápis 6B para um traço bem fraco, faça um traço bem suave. Em seguida, iremos usar esta mesma cor para pintar o céu. Faça movimentos em X ou boleados. Pode ser também em movimentos horizontais, desde que você cubra todo o espaço em branco. Deixe o céu o mais homogêneo possível, sem divisas. Não esqueça de umedecer o pincel e tirar o excesso em um paninho ou papel toalha. Umedeça no médium ou misturinha. Para fazer o médium ou misturinha, misture uma tampinha de Ecosolve ou terebintina, mais 25 a 30% da tampinha, menos de meia tampinha, em um potinho e vá usando, umedecendo o pincel e tirando o excesso e usando. Se preferir, poderá usar apenas óleo de linhaça ou acrescentar também uma tampinha nesta misturinha. Vai do gosto de cada um. Experimente e veja qual você prefere. O secante de cobalto ajuda a acelerar a secagem da tinta. O Ecosolve e a terebintina são diluentes e o óleo de linhaça é um dos componentes da tinta a óleo. Para pintar abaixo da linha do horizonte, vamos pintar aqui um gramado. Vamos misturar branco de titânio com verde inglês número 5 e pintar essa parte próxima à linha do horizonte, a parte mais próxima do céu. Vamos deixar bem clarinho nesta parte e iremos escurecendo à medida que iremos nos aproximando do primeiro plano, até que fique verde inglês quase puro, apenas com um pouquinho de branco. Quando começar a usar o verde inglês quase puro, faça batidinhas, subindo e descendo, levando escuro para a parte mais alta e mais claro para a parte mais baixa, e assim fazendo um degradê de cores sem divisas. Agora misture branco de titânio com azul da Prússia
e deixe o mesmo tom de azul que você fez o céu. E acrescente uma pitadinha de sombra queimada, só o cantinho do pincel. Vá acrescentando aos poucos e misture muito bem. E obterá o tom de sombra deste azul. E aplique embaixo das nuvens. Vá desenhando suas nuvens apenas com esta cor, como sombras. Em seguida, aplique branco de titânio em movimentos circulares, simulando então as nuvens. Use o pincel número 8, chato e macio. Agora misture amarelo de cádmio, verde inglês número 5 e branco. E vamos fazer batidinhas em nosso gramado no espaço mais distante, próximo à linha do horizonte. E vamos trazendo para o primeiro plano, acrescentando também um pouquinho de verde Vessier, deixando a mistura um pouco mais escura. Estou usando um pincel velho número 12 para fazer as batidinhas. Se você tiver um, use-o. Se não tiver, use o que tem em mãos.
Com um pincel número 10 ou 12, mais novo, bem alinhado, misture sombra queimada com um pouco mais de diluente, a nossa misturinha, e desenhe o tronco da árvore que está no primeiro plano. Faça também alguns círculos nas pontas dos galhos para ajudar a direcionar na hora que você for fazer as batidinhas, que serão as folhas que irão compor a copa da árvore. Para pintar a copa da árvore, primeiro iremos preencher cada círculo com batidas, usando o mesmo pincel usado para fazer o gramado. Misture verde Messier com sombra queimada para pintar o fundo e dar profundidade, começando pela cor das folhas que estão na sombra. Vá dando batidinhas apenas com o canto do pincel, andando para lá e para cá sem virar. Aproveite as tintas que já estão na palheta e pinte também a árvore que está bem distante. Use o cantinho do mesmo pincel e para fazer o tronco, use o pincel de filetes. Com o mesmo tom de verde usado para fazer a copa das árvores, pinte as sombras, usando pouca tinta e espalhando bem. Não deixe a sombra muito forte. Agora iremos iluminar a nossa árvore. Puxe a tinta com um lado só do pincel, vire para cima e comece
a dar batidinhas, fazendo as folhas, usando verde inglês número 5. Já fiz um pedacinho para vocês verem como fica. Vá dando batidinhas apenas com o canto do pincel. E não esqueça de puxar a tinta apenas com o lado do pincel e virar esse lado com a tinta para cima e em seguida dar as batidinhas. Se você ainda não tem prática com batidas, é bom que você treine em um papel antes de começar a fazer as batidas diretamente na tela. Complemente as batidas usando também o pincel de filetes. Puxe-o e deixe o quadradinho bem achatado e faça batidinhas com o verde inglês, o verde inglês número 5. E depois faça também as batidinhas com o verde mais escuro, usado para fazer as batidas das folhas de sombras. Faça isso para dar um pouco mais de realidade à sua pintura. Vamos aumentar um pouco a vegetação. Use o verde mais escuro e faça algumas batidinhas, formando outros elementos. No canto da tela, em primeiro plano, faça batidinhas e depois faça algumas folhas em forma de capim, usando o pincel de filetes e a tinta um pouco mais diluída com a misturinha. E acrescente também um pouco de branco de titânio e faço algumas folhas mais claras. Agora vamos pintar a casca da árvore. Vamos usar o pincel de filetes e a tinta sombra queimada, bem diluída.
Vamos passar nas áreas de sombra e depois iluminar, acrescentando a tinta branca com batidinhas, formando a casca da árvore. Aproveite a tinta e o pincel e faça também mais alguns galhos na árvore. Com as tintas amarelo ocre e branco de titânio, vamos fazer um caminho. Vamos usar o pincel número 8. Para fazer as pedras, vamos usar o pincel de filetes e a tinta sombra queimada com branco de titânio.
Vamos acrescentar mais elementos, no caso, mais folhas, para fazer flores. Vamos usar o pincel de filetes e verde Vessier com branco de titânio. Agora faremos as flores com carga dupla no pincel. Use o pincel número 4 ou 6. Pegue a tinta laranja de cádmio de um lado e branco de titânio do outro. Encaixe no lugar desejado, aperta e puxa. Encaixe novamente, aperta e puxe. Faça isso para todas as flores. Vamos usar agora a tinta sombra queimada e o pincel de filetes e vamos fazer um balancinho. Vamos iluminar com a tinta branca, simples, e depois fazer a sombra projetada no chão na mesma cor do gramado.
Chegou a hora de darmos aquele capricho em nossa pintura. Com um pincel seco e macio, número 8 ou 6, vamos reforçar a parte branca das nuvens para dar mais volume e também algumas partes de luz e sombra. Se você está gostando destas videoaulas e está praticando, deixa aí nos comentários para mim. Fale alguma coisa para que eu possa continuar fazendo estes vídeos. São muito cansativos e exigem muita dedicação. Faço isso para ajudar as pessoas a vencer o medo da pintura. Se você está seguindo passo a passo, está conseguindo realizar a sua própria pintura, deixa aí nos comentários, ok? Minha missão é ensinar o que aprendi. Aproveite as videoaulas. Até nossa próxima aula, nosso próximo vídeo. Tchau!